Os líderes reunidos no início do ano, decidindo atividades especiais, alusivas a essa data, uma das coisas que sugeriram, que estabeleceram, é que fizéssemos um congresso com esse tema, identidade doutrinária. Como isso é necessário? Estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, aos domingos pela manhã, as doutrinas bíblicas, as doutrinas batistas. E essa semana, desde sexta-feira e concluindo hoje, estamos tendo esse congresso de identidade doutrinária. Na sexta-feira, abordamos o que é identidade doutrinária. Você não pôde vir, não tem problema. O vídeo já está lá no YouTube. Entra no site da igreja, vai lá em multimídia, de multimídia vai em vídeos clica lá, eventos. Nossa, que caminho complicado, né? Ou então vai direto no YouTube, no canal da nossa igreja, e escreve lá, identidade doutrinária. Aí os vídeos dessa ocasião começarão a aparecer. Ontem nós também tivemos uma palestra muito abençoada, muito desafiadora, sobre a identidade doutrinária e a saúde da igreja. Se Deus quiser, amanhã o vídeo da palestra de ontem também estará. E a mensagem de hoje, que os irmãos vão ouvir com o pastor Everton, dentro em breve também estará lá, para quem quiser ver de novo, ou para quem quiser mandar o link, compartilhar o link com outras pessoas, com os outros irmãos. Tem sido uma bênção, e cremos que hoje também será uma bênção. Identidade doutrinária e a evangelização. Pastor Everton, que vai nos trazer a mensagem, ele já é conhecido da nossa igreja. Agora, para os amigos e irmãos que estão nos visitando ou assistindo pela internet, então é bom apresentar, né? Pastor Everton foi pastor aqui em Niterói durante muitos anos, foi foi professor do Seminário Teológico Batista de Niterói, professor do Seminário Teológico Batista Brasileiro, atualmente está pastoreando a Igreja Batista em Cantagalo. E sempre Deus tem os seus planos, né? Mas eu gosto muito de lembrar, quando ele era pastor aqui em Niterói, a contribuição que ele deixou aqui no nosso campo, a marca que ele deixou aqui no nosso campo, aqui de Niterói, né? Então vamos ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus, com muita atenção. Como eu falei, a família dele está aqui, a família dele ficou de pé, mas eu quero que ele mesmo apresente a família dele, né, pastor? Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sempre presentes em nossas vidas. Quero saudar a todos os queridos irmãos, também aqueles que podem nos ouvir através da internet. E já agradecer ao pastor Dalton o convite, o privilégio de participar desta oportunidade, desse momento de reflexão sobre algo tão relevante para a igreja, para as nossas vidas como discípulos do Senhor Jesus. Certamente a nossa vida cotidiana, o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com a palavra, há de nos levar a viver experiências marcantes no que diz respeito à evangelização, especialmente porque o Senhor deseja que nós sejamos instrumentos para alcançar outras pessoas, para levar a mensagem do Evangelho a tantos que precisam ouvir o que um dia nós ouvimos e que nos alcançou. Eu tenho a alegria, né, de estar acompanhado nessa oportunidade da família completa, né? Então vou pedir a minha esposa Cíntia e as meninas
Tenho essas lindas meninas, a Evelyn, a mais velha, a Esther e a Elis. É uma alegria muito grande estar com os irmãos, né? Muito obrigado, meninas, essas meninas, bênçãos de Deus na minha vida. Quero dizer aos irmãos que o texto que eu escolhi como ponto de partida para a nossa reflexão, parte dele foi lido no culto de hoje. Encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Nós vamos então novamente abrir nossas Bíblias para procedermos à leitura do texto. Romanos, capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 13, vamos até o verso 17. E a partir desta leitura nós estaremos falando então sobre a identidade doutrinária e a evangelização. A tarefa da evangelização, que certamente nos identifica como batistas comprometidos com a palavra, né, com o compartilhar do Evangelho do Senhor Jesus. Vamos proceder à leitura, então, do texto. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mesmo assentados. A palavra de Deus nos diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, o contexto maior desse texto, capítulo 10 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele trata de um desejo sincero que o apóstolo Paulo compartilha aqui, de ver os judeus alcançados por esta mensagem. Tanto no capítulo 9, como no capítulo 10, no capítulo 11, o apóstolo Paulo trata dessa questão. Mas especialmente aqui, no capítulo 10, ele, através destas perguntas que nós acabamos de ler, nos faz refletir sobre a necessidade de um envolvimento, de um comprometimento da nossa parte no que diz respeito a esse compromisso com a prática da evangelização. Paulo, como eu disse, estava desejoso de ver os judeus sendo alcançados pelo Evangelho, mas ele percebia que a religiosidade, o conhecimento da lei, todo aquele depósito do Antigo Testamento, que deveria, na verdade, contribuir para o entendimento, eles fizeram desse conhecimento da lei um instrumento aparentemente mais do que suficiente. Um equívoco, um erro. Na verdade, o papel da lei, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, especialmente na sua carta aos Romanos, é servir como um instrumento para mostrar a nossa necessidade da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Pelo cumprimento da lei, ninguém pode alcançar a justificação. Por quê? Porque a lei, na verdade, revela o fato de sermos pecadores incapazes de resolver a nossa questão espiritual diante de Deus. A lei é instrumento para dizer que somos pecadores limitados e que, na verdade, precisamos da intervenção soberana, miraculosa de Deus, através da revelação de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, do seu enfrentamento da morte e da revelação da sua vitória sobre a morte com a ressurreição.
Então, o apóstolo Paulo, ele está com o coração pesaroso, porque ele percebe que os judeus são religiosos, mas falta entendimento. Então, ele vai desenvolvendo esse pensamento e começa a fazer esse questionamento, desejando ver os destinatários desta carta, a igreja de Roma, esses discípulos do Senhor Jesus, envolvidos com este compromisso de compartilhar o Evangelho. Então, se você puder, olhando aí a sua Bíblia, olhar os versos iniciais do capítulo 10, ele diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica, a minha oração a Deus pelos israelitas é para que sejam salvos. Eu posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Então, muito embora os judeus fossem religiosos e efetivamente tivessem zelo por Deus, lhes faltava a compreensão do propósito de Deus na revelação de Cristo. Muitos, inclusive, resistiam reconhecer Jesus como Cristo, Messias prometido. Havia muita resistência. Mas o apóstolo Paulo, que tinha o coração no compromisso de compartilhar, tinha a missão de evangelizar e vivia em função do compromisso com a evangelização, ele deseja ver um envolvimento maior das pessoas, da igreja, dos próprios discípulos de Cristo com esta tarefa. Na nossa declaração doutrinária, a Convenção Batista Brasileira, ela tem a sua declaração doutrinária, nós temos a nossa declaração doutrinária. Um dos itens da nossa declaração doutrinária como batistas, irmãos, falando sobre a evangelização, diz assim, eu peguei o texto para literalmente ler aqui, nesta oportunidade, num momento tão especial quanto esse. A missão primordial do povo de Deus é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem com Deus. É dever de todo discípulo de Jesus e de todas as igrejas proclamar pelo exemplo e pelas palavras a realidade do Evangelho, procurando fazer novos discípulos de Jesus Cristo em todas as nações, cabendo às igrejas batizá-los e ensiná-los a observar todas as coisas que Jesus ordenou. A responsabilidade de evangelização estende-se até os confins da terra, e por isso as igrejas devem promover a obra de missões, rogando sempre ao Senhor que envie obreiros para a seara. Este é o texto que está na nossa declaração doutrinária, falando deste conteúdo que nós conhecemos e que efetivamente nos identifica. Mas este conteúdo não pode ser, irmãos, igreja presente aqui, apenas um conhecimento, um conteúdo teórico. Deve nos levar a um compromisso efetivo na vida diária com o compartilhar do Evangelho. Então, eu quero destacar aqui alguns aspectos que, na prática, vão dizer se a evangelização nos identifica como batistas, na prática, cumprindo aquilo que nós adotamos e professamos. Efetivamente, declaramos na nossa declaração doutrinária, mas que precisamos demonstrar isto na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, no nosso dia a dia com o Senhor. A primeira questão, irmãos, tem a ver com a relevância do que nós estamos tratando. A tarefa da evangelização tem a ver com o quê? Salvação de vidas. O que pode ser mais importante do que a salvação de vidas? O que há mais de importante
na nossa vida, senão a própria vida e a preservação dela, a salvação da nossa alma. Então, a tarefa da evangelização, o cumprimento desta tarefa que nos identifica como batistas e que está presente na nossa declaração doutrinária, precisa efetivamente se tornar prioridade na nossa agenda. Por quê? Porque não há nada mais importante do que a salvação de pessoas. O apóstolo Paulo declarou, está escrito no primeiro versículo que lemos, o verso 13: todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. E então vem a problematização desta afirmação. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Ora, nós precisamos entender que a prática do compartilhar Jesus na nossa vida, na nossa jornada, deve efetivamente fazer parte da nossa agenda como prioridade daquilo que nós fazemos. Quando nós nos relacionamos com alguém, e nós temos vários níveis de relacionamento, a começar pela nossa própria família, aqueles que estão dentro da nossa casa, ou muito próximos porque são familiares, nós precisamos olhar para aqueles que ainda não ouviram de Jesus, ou ainda não o receberam como seu Senhor e Salvador pessoal, como pessoas que precisam da nossa atenção, que precisam da nossa aproximação, da intenção objetiva de encontrar algum caminho para lhes falar do amor de Deus. É disso que se trata o texto. Paulo está falando desse sentimento que ele tem em relação àqueles que são seus irmãos de sangue, aqueles que estão muito próximos dele, que estão vivendo uma vida religiosa, mas sem salvação. Nós precisamos olhar com prioridade para o cumprimento desta tarefa na nossa vida. Precisamos pedir que Deus nos dê a capacidade de viver a nossa vida, mas sempre tendo o foco em alguém que pode ser alcançado através da minha instrumentalidade. Eu e você, nós que somos seguidores de Jesus, devemos nos colocar à disposição do Senhor para que Ele faça com que este objetivo se cumpra através das nossas vidas. Esta deve ser a nossa prioridade na nossa caminhada. Jesus contou a parábola do rico insensato, justamente para fazer as pessoas refletirem sobre a importância da preservação da vida que nós sabemos não termina com a experiência da morte. Então, esta parábola está em Lucas capítulo 12, e Jesus fala sobre o rico insensato como um homem que tinha o foco da sua vida voltado para os bens. Se você puder abrir aí, Lucas capítulo 12, a partir do verso 16, propôs-lhe então uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância, e ele arrazoava consigo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quantas pessoas estão vivendo como este homem? Veja o verso 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Quantas pessoas estão vivendo em função das coisas materiais, de adquirir bens, de possuir bens, de gozar a vida, nesse sentido, como se houvesse sentido.
o que Jesus nos chama aqui a atenção é que nós vivemos uma experiência que, nesta nossa jornada, é uma experiência passageira. Passageira. A Bíblia descreve lá no Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías diz que a nossa vida é como a erva do campo, que murcha, que seca, que cai. Tiago, escrevendo a sua epístola, ele diz que nós somos como um vapor, que a nossa vida é como uma neblina, que aparece e que logo se desvanece. Portanto, há este aspecto que precisa ser comparado e que nos leva a um segundo ponto muito importante, que na prática vai demonstrar se esta identidade está presente na nossa caminhada como discípulos do Senhor Jesus. O contexto bíblico aqui em Romanos 10 e também na parábola contada por Jesus sugere urgência em face da brevidade do tempo e da fragilidade da vida. Temos pouco tempo e vivemos uma vida que revela fragilidade. Portanto, há urgência no cumprimento desta tarefa. Buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas Jesus, ao longo do seu ministério entre nós, falou aos seus discípulos, em alguns momentos ele próprio deu exemplo, chamando a atenção para a urgência no cumprimento da tarefa. Lá em João, capítulo 4, no contexto do encontro de Jesus com a mulher samaritana, aquele momento em que Jesus dialogou com ela à beira do poço, e ali Jesus faz uma grande revelação, e é maravilhoso ver que a conversa vai caminhando na direção em que Jesus vai se revelar como o Cristo, o prometido das Escrituras. Então, os seus discípulos que haviam deixado ali o Senhor descansando, e eles foram à aldeia e voltaram com comida, e viram aquele momento final e ficaram perguntando, será que alguém deu alguma coisa para comer? Jesus vai dizer para eles, olha, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos, dizendo, não dizeis vós que ainda faltam 4 meses até que venha a ceifa? Eu, porém, vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Porque Jesus queria chamar a atenção dos discípulos para a oportunidade de evangelizar os samaritanos que estavam ali. Irmãos, o que eu quero dizer é que na prática da vida cotidiana, a igreja vivendo lá fora, a igreja, cada um dos discípulos de Jesus, você no seu trabalho, você na universidade, você na sua escola, onde quer que você vá como igreja, como discípulo do Senhor Jesus, precisa olhar para as pessoas e perceber nelas e nas circunstâncias uma oportunidade para compartilhar a sua fé. Por quê? Porque é prioridade e porque é urgente. A agenda de Jesus era essa. Então Jesus chama a atenção dos seus discípulos nessa direção, porque Jesus queria que eles vivessem assim. Olha, vocês estão preocupados em encher a barriga? Essa é uma necessidade legítima, nós temos que nos alimentar. Mas há algo importante, prioritário, que está adiante, que vem primeiro ou que vem antes. Abram os olhos, vejam, os samaritanos estão aí. E a mulher samaritana foi alcançada, e ela foi à cidade dizer aos samaritanos, venham ver, eu encontrei o Messias. E quando Jesus foi estar com eles, eles insistiram para que Jesus permanecesse. Você pode ler o contexto, essa história é muito conhecida, está lá. Jesus ficou ali, e depois eles testemunharam a sua fé. Por quê? Porque conheceram o Messias, porque encontraram o Salvador. Com quantas pessoas nós lidamos diuturnamente, e o Senhor deseja que nós nos despertemos para isso, irmãos. Eu tenho certeza que o propósito de refletir
sobre a identidade doutrinária e a evangelização é fazer desta identidade algo prático na nossa vida. O que eu quero dizer é que Deus quer usar você. Ele quer usar a sua história, a sua experiência. Ele quer despertar em você esta ousadia para que você compartilhe a sua fé, para que você se inquiete, como Paulo, o apóstolo. Era assim. Paulo, nas suas viagens, ele tinha normalmente como referência procurar uma sinagoga. Ele tinha consciência de que o Senhor o estava enviando para os gentios, mas ele iniciava falando aos judeus. É só abrir o livro de Atos. Mas em alguns momentos, como quando ele saiu adiante dos seus companheiros de viagem e parou em Atenas, ali o apóstolo Paulo, e nós temos o registro disso, está no capítulo 17, ele ficou inquieto ao ver a vida daquelas pessoas, a religiosidade daquelas pessoas, a maneira como os gregos lidavam com o conhecimento, como eles gostavam de discutir as novidades. E o apóstolo Paulo, ele é movido por um sentimento maior, que é o sentimento de compartilhar Jesus. E essa é uma passagem que pode nos inspirar muito na compreensão desse propósito. Há um outro episódio que pode servir como referência, como ilustração para esse aspecto da tarefa da evangelização, a urgência, que foi quando Jesus curou um cego de nascença. Isso está registrado em João capítulo 9, e Jesus curou um cego de nascença e era um sábado. E mais uma vez os judeus inquietos com aquilo. E Jesus diz ali, capítulo 9, verso 4, importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus estava, na verdade, despertando os seus discípulos para dizer que o cerimonial, o cerimonialismo não podia impedi-los, não devia impedi-los de fazer o bem, de estender a mão, de alcançar alguém. Existem necessidades que não podem, não devem ser deixadas para depois, irmãos. Como nós somos desafiados por Deus nesse sentido, e nós precisamos construir isso. Certamente Jesus queria despertar nos seus discípulos a capacidade de perceber isso. Então, a evangelização será efetivamente marca da nossa identidade se nós lidarmos com ela dentro desse contexto, entendendo que é prioridade, que é urgente. E agora destaca um terceiro aspecto: esta tarefa requer efetivo engajamento, cooperação, envolvimento dos discípulos de Cristo. Jesus disse, ao percorrer cidades e aldeias, Mateus capítulo 9, verso 35 em diante, nós conhecemos bem esta passagem. A Bíblia diz que Jesus percorria cidades e aldeias, curando toda sorte de enfermidade, levando a mensagem do reino, e há um momento em que Jesus para, vê a multidão e tem compaixão. Vendo a multidão, Jesus sentiu compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, cada uma se desviando pelo seu próprio caminho. E então Jesus se volta para os discípulos e diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Veja se não tem a ver com o que o apóstolo Paulo está dizendo: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. E o verso 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir
as palavras de Cristo. Ora, é a igreja, somos nós, os discípulos do Senhor Jesus, que somos convocados para nos comprometermos. É contigo, é comigo. Somos nós, os trabalhadores, somos nós, os discípulos. Temos que nos sentir desafiados pelo Senhor, assim como Isaías. Talvez alguém diga, ali um chamado, um momento muito especial. É verdade, capítulo 6 de Isaías, quando ele tem a visão de Deus, mas é a partir de uma reflexão acerca da sua própria insignificância, da sua dificuldade, que o Senhor vai tocar nos seus lábios e vai perguntar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque há uma grande necessidade, existem muitas pessoas que precisam ser alcançadas. Talvez você se sinta como Isaías: ai de mim, sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, quem sou eu? Muitas vezes nós nos sentimos assim. Mas se nós permitirmos que o Senhor ministre sobre as nossas vidas, como Ele fez naquela experiência do profeta, seja qual for a sua limitação, a sua dificuldade, ela será removida em nome de Jesus. Talvez você diga: eu não tenho condições, pastor, isso aí é para quem vai fazer teologia, um seminário, um curso de evangelismo. Ninguém pode contar melhor a sua história do que você mesmo. A sua experiência com Jesus deve ser o seu ponto de partida para as pessoas que estão ao seu redor. Portanto, todos, nós não abrimos mão de ninguém, a palavra não abre mão de ninguém. O desafio é para que todos se coloquem à disposição do Senhor. Você diga: Senhor, eu estou aqui para fazer, para contribuir dentro da minha insignificância, da minha limitação, mas eu quero ser mais um nas tuas mãos, para compartilhar o Evangelho. É esta a resposta que efetivamente nós precisamos dar, para que, de fato, então, este compromisso nos identifique como discípulos de Cristo. A nossa identidade doutrinária, dentro deste viés da evangelização, ela será efetiva se nós compreendermos isso e mais, irmãos, se nós vivermos isso. O cumprimento da tarefa da evangelização como prioridade nas nossas vidas, como uma tarefa que é para hoje. Eu ia dizer para ontem, né? Mas é para hoje. E é hoje todo dia. Como diz o autor da carta aos Hebreus, citando mais uma vez Isaías: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não devemos endurecer o nosso coração. Hoje. Porque o amanhã pode não chegar. Ou pode ser muito tarde, como diz o antigo hino do cantor cristão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Mas aqui eu quero finalizar a minha palavra, especialmente falando ao coração da igreja. Toda a nossa reflexão, aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, na direção do desafio de que cada um de nós deve ser identificado assim, como alguém comprometido. O apóstolo Paulo tinha o senso da responsabilidade a ponto de dizer: ai de mim,
se não anunciar o Evangelho. Ele diz isso escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios. Ai de mim. Era o senso de responsabilidade, como alguém que foi alcançado pelo Senhor e que se sente movido. E nós desejamos efetivamente que esta realidade nos atinja nesse sentido, queridos irmãos, a fim de que todos nós nos tornemos instrumentos eficazes, instrumentos disponíveis, a fim de que o Senhor use as nossas vidas. O tempo todo, onde Ele quiser, onde você estiver, por onde você for, que você seja um instrumento, que você seja um vaso de bênção, que você seja alguém, um discípulo de Jesus, parte da Igreja de Cristo, comprometido com esta tarefa. E que você seja identificado como um cristão batista que vive este compromisso olhando para as pessoas e procurando oportunidade na vida delas para falar da sua fé, para falar do amor de Deus, para falar das grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Vamos orar.